Olá, eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma perguntinha para você. Você sabia que Jesus Cristo vê com bons olhos algumas crenças e práticas falsas e babilônicas? É isso mesmo, mas não fique assustado não, você vai entender já já. É evidente que eu não concordo com isso, assim como você não deve concordar também. Mas vamos a uma consideração interessante, aí você vai entender por que eu fiz essa pergunta. A sentinela de 1º de janeiro de 2000, nas páginas 9 e 10, eu vou considerar aqui 3 parágrafos, do parágrafo 15 ao 17, debaixo do tópico que tem ali, uma purificação progressiva. Diz assim: durante uns 40 anos, até o começo do governo celestial de Cristo, em 1914, os estudantes da Bíblia haviam sido libertados de muitas das doutrinas antibíblicas da cristandade, tais como o batismo de recém-nascidos, a imortalidade da alma humana, o purgatório, o tormento no inferno e um Deus trinitário. Mas levou mais tempo para eliminar todas as ideias erradas. Por exemplo, nos anos 20, muitos estudantes da Bíblia usavam um broche com um emblema de cruz e coroa e celebravam o Natal e outros feriados pagãos. No entanto, para que a adoração seja pura, é preciso eliminar todos os vestígios da idolatria. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem de ser a única base para a fé e o modo de vida do cristão. É errado acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar-lhe algo. Um exemplo destacará quão importante é este princípio. Em 1886, quando Charles Taze Russell publicou um livro que passou a ser chamado de O Plano Divino das Eras, este livro continha uma tabela relacionando as eras da humanidade com a Grande Pirâmide do Egito. Pensava-se que este monumento do faraó Khufu, Kelps, fosse a coluna mencionada em Isaías 19, versículos 19 e 20, quando diz ali: naquele dia virá a haver um altar a Jeová no meio da terra do Egito, e uma coluna a Jeová ao lado do seu termo, e terá de mostrar ser como sinal e como testemunha para Jeová dos exércitos na terra do Egito. Que relação podia ter uma pirâmide com a Bíblia? Ora, por exemplo, pensava-se que o cumprimento de certas passagens da Grande Pirâmide indicava o tempo do começo da Grande Tribulação de Mateus 24 e 21, conforme se entendia então. Alguns estudantes da Bíblia ficaram absortos em medir certos detalhes da pirâmide para descobrir assuntos tais como o dia em que iriam para o céu. A chamada Bíblia de Pedra era estimada durante algumas décadas, até que a sentinela em inglês de 15 de novembro e 1º de dezembro de 1928 esclareceu que Jeová não precisava de um monumento de pedra construído por faraós pagãos e contendo demoníacos signos de astrologia para confirmar o testemunho dado na Bíblia. Antes, via-se que a profecia de Isaías tinha uma aplicação espiritual. Assim como em Revelação 11:8, o Egito é símbolo do mundo de Satanás. Até aqui tá bom. Bom, nós vimos aqui várias coisas interessantes, né? Nos anos 20, eles usavam broche com emblema de cruz e coroa, celebravam Natal, vários outros feriados pagãos, né? Aí Russell, ainda em 1886, antes da virada do século XIX, né, para o XX, ele lançou o Plano Divino das Eras. Na verdade, o nome desse livro completo era O Plano Divino das Eras, conforme mostrado pela Grande Pirâmide. E não tinha só uma tabela ali relacionando as eras da humanidade com a Grande Pirâmide, não. Era um capítulo inteiro, de 76 páginas, falando exclusivamente da pirâmide do Egito, né? Como se fosse um monumento de pedra do próprio Jeová. E aqui diz, né, que durante várias décadas essa pirâmide foi estimada pelo povo de Jeová, até que a sentinela, em 1º de dezembro de 1928 e 15 de novembro também, esclareceu. No caso, o Rutherford ali eliminou a piramidologia do ensino oficial das Testemunhas de Jeová, somente no final da década de 20. Agora surge a pergunta importante: se até 1928, conforme nós vimos, o
povo de Jeová cria em piramidologia, demoníacos signos de astrologia, como eles dizem aqui, símbolos do mundo de Satanás, além das coisas citadas lá no parágrafo 15 que eu li, né? Cruz, Natal, feriados pagãos. Então, como pode Jesus ter vindo ao templo espiritual em 1919, conforme o ensino da Torre de Vigia, para inspecionar e ali ter aprovado aquele grupo de estudantes internacionais da Bíblia, designando-os sobre todos os seus bens? É claro que esse evento foi invisível, né? Porque se fosse visível, imagina você assistindo esse evento, Jesus chegando lá no Brooklyn, em 1919, Jesus deveria falar algo mais ou menos assim: olha, eu já passei por todas as igrejas da cristandade, avaliei todas elas e as reprovei. Todas elas estão reprovadas pelas suas crenças falsas e babilônicas. Vocês, eu estou avaliando agora e eu estou percebendo aqui que vocês creem em piramidologia, demoníacos signos de astrologia, comemoram aí Natal, feriados pagãos, usam broche de cruz e coroa, uma série de coisas erradas e demoníacas, né? Mas está aí, eu gostei de vocês, eu fui com a cara de vocês, não sei porquê, e resolvi. Vocês estão aprovados e eu vou designar vocês sobre todos os meus bens. Isso me fez lembrar aquele famoso personagem do Jô Soares, em que ele estava ruim no hospital, né? E toda vez que se falava coisas assim meio que inacreditáveis para ele, ele tinha aquele jargão famoso que ele dizia: tira o tubo, né? Sem mais comentários. No entanto, para a gente aproveitar o tempinho que resta nesse vídeo, eu gostaria de ler aqui e fazer um comentáriozinho final com relação a um texto bastante divertido que nas minhas pesquisas eu encontrei e gostaria de compartilhar com você. Olha como é divertido isso aqui. Está no livro Proclamadores, na página 632, capítulo 28, que é o capítulo que fala de provas e peneiramentos internos. Diz assim: no discurso Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, proferido por J.F. Rutherford em 21 de março de 1920, no Hipódromo, na cidade de Nova York, dirigiu-se atenção ao ano de 1925. Em que base se pensava ser este significativo? Num folheto publicado naquele mesmo ano, 1920, foi dito que, se 70 plenos jubileus fossem calculados a partir da data em que Israel, segundo se entendia, entrou na Terra Prometida, em vez de começar depois do último jubileu típico, ocorrido antes do exílio babilônico, e daí contar até o início do ano do jubileu, no fim do ciclo de 50 anos, isso poderia apontar para o ano de 1925. À base do que se dizia ali, muitos esperavam que talvez os remanescentes do pequeno rebanho recebessem a sua recompensa celestial em 1925. Esse ano também era relacionado com expectativas de ressurreição de fiéis servos de Deus pré-cristãos, com o fim de servirem na terra como representantes principescos do reino celestial. Se isso realmente ocorresse, isso significaria que a humanidade havia entrado numa era em que a morte deixaria de ser dominadora e milhões que então viviam podiam ter a esperança de nunca desaparecer da Terra por causa da morte. Que feliz perspectiva! Embora equivocada, eles ansiosamente partilharam uma com outros. Observou que texto divertido, interessante, né? É um parágrafo realmente que é um primor, né? Note que tudo, absolutamente tudo que eles anunciavam era mentira. Não se cumpriu nada. Porém, o final é altamente positivo, né? Que feliz perspectiva. Em resumo, moral da história: minta à vontade, viu? Isso é o mesmo que dizer, né? Desde que você partilhe com outros uma notícia feliz, não importa que seja mentira, portanto, minta à vontade, mas só se for uma mentira feliz. Obrigado pela sua atenção.